Minha família me humilhou por não ajudar com as contas e me chamou de parasita, até descobrirem que minhas irmãs mimadas estavam roubando todo o dinheiro que eu enviava. Meus pais deixaram claro desde o início qual filha importava. Não através de palavras. Exatamente. Embora essas viessem aos montes. Através de 1000 pequenos momentos que se somavam a uma mensagem inconfundível. Eu não era a que eles queriam. Minhas 2 irmãs mais velhas recebiam os elogios, a atenção, o orgulho. Quando elas vinham para casa para os jantares de domingo, nossos pais se transformavam. De repente animados, fazendo perguntas detalhadas sobre seus trabalhos, seus fins de semana, suas opiniões sobre tudo. Minha irmã mais velha vendia produtos farmacêuticos e ganhava o suficiente para alugar um sedã de luxo. Minha outra irmã praticava direito corporativo, do tipo em que ela cobrava $300 por hora, e falava casualmente sobre casos que valiam milhões. Elas eram as histórias de sucesso que nossos pais contavam aos vizinhos, as filhas que os enchiam de orgulho. Eu tinha 29 anos e ainda morava em casa, trabalhando como assistente administrativa em um pequeno escritório de contabilidade por $28 mil por ano, o suficiente para cobrir a prestação do meu carro, conta de telefone e gasolina. Não o suficiente para me mudar em uma cidade onde apartamentos estúdio começavam em $1.200 por mês. Durante aqueles jantares em família, eu sentava à mesma mesa comendo a mesma comida e, de alguma forma, ocupava menos espaço que a mobília. Meu pai pedia para alguém passar o sal sem olhar na minha direção, mesmo que minha mão já estivesse estendida em direção ao saleiro. A invisibilidade nem era a pior parte. A pior parte era como eles nos comparavam em voz alta, casualmente, como se comentassem sobre o clima. Suas irmãs compraram seus próprios carros antes de completarem 25 anos. Minha mãe disse uma vez, me observando estacionar meu sedã de 10 anos com o para-choque amassado. Mas suponho que cada um se move no seu próprio ritmo. As palavras seriam quase gentis se você não ouvisse o tom por baixo delas. Aquele que deixava cristalino em que ritmo ela achava que eu estava me movendo. Tentei oferecer ajuda uma vez quando tinha 26 anos. Cheguei do trabalho e encontrei meu pai na mesa da cozinha verificando as contas. O estresse esculpido em cada linha do seu rosto. Ele estava somando números em uma calculadora, murmurando baixinho sobre os custos das utilidades. Minha mãe sentava à frente dele parecendo igualmente tensa, ambos cercados por envelopes e extratos. Ei! Eu disse, me aproximando com cuidado. Recebi um pequeno aumento no mês passado. Eu poderia contribuir com $75 para as contas de consumo se isso ajudar. Ele olhou para mim lentamente. A expressão em seu rosto não era gratidão ou sequer reconhecimento do gesto. Era algo mais próximo de desgosto misturado com pena. Como se eu tivesse oferecido trocados quando ele precisava de milhares. Você mal consegue se sustentar. Ele disse secamente. Não finja que pode nos ajudar. Você precisa de cada centavo que ganha apenas para se manter à tona. Minha mãe concordou com a cabeça, sem nunca encontrar meus olhos. Ela apenas voltou a separar as contas como se eu já tivesse saído da sala. A mensagem não poderia ter sido mais clara. Até minhas tentativas de contribuir eram inúteis. Eu era a filha incompetente que não tinha nada real a oferecer. E oferecer esse nada era, de alguma forma, mais insultante do que ficar em silêncio. Minhas irmãs não eram cruéis comigo. Não diretamente. Não quando estávamos sozinhas de qualquer forma. Elas mandavam mensagens ocasionalmente, enviavam memes, me incluíam nos grupos de bate-papo da família sobre aniversários e feriados. Almoçávamos juntas quando elas visitavam, e durante esses momentos elas pareciam irmãs de verdade, como pessoas que genuinamente se importavam comigo. Minha irmã mais velha perguntava sobre meu trabalho, e minha outra irmã compartilhava histórias engraçadas de seu escritório de advocacia. Nessas breves janelas, eu quase conseguia esquecer como as coisas eram no resto do tempo. Mas perto dos nossos pais, a dinâmica mudava completamente. Eles absorviam toda a luz da sala enquanto eu desaparecia nas sombras. Não era malicioso. Exatamente. Apenas natural, como água correndo morro abaixo. A atenção ia para onde sempre ia, e eu já tinha aprendido há muito tempo a não esperar nada diferente. Elas eram 6 e 8 anos mais velhas que eu, já estabelecidas em carreiras com contas de aposentadoria e portfólios de investimento, enquanto eu ainda estava descobrindo como economizar mais de $100 por mês. Eu dizia a mim mesma que era natural que elas estivessem à frente. Elas tiveram uma vantagem inicial, mais tempo para construir suas vidas, melhores oportunidades. Eu contava a mim mesma muitas mentiras reconfortantes naquela época. Tudo mudou em uma terça-feira aleatória em março. Eu estava sentada na minha mesa organizando relatórios de despesas para um dos contadores seniores, tentando decifrar recibos que tinham sido enfiados em um envelope sem absolutamente nenhuma explicação ou organização. Minha chefe, a gerente do escritório chamada Sra. Patterson, passou pelo meu cubículo, depois voltou e parou.
Pode vir à minha sala por 1 minuto? Ela perguntou, seu tom neutro mas sério. Meu estômago despencou imediatamente. Aquele pedido, aquele tom, geralmente significava más notícias. Talvez eu tivesse estragado algo importante. Talvez estivessem reduzindo o pessoal e eu fosse a primeira da lista. Talvez fosse finalmente isso, o momento em que eu perderia até esse emprego medíocre e teria que explicar aos meus pais por que eu tinha falhado mais uma vez. Eu a segui pelo corredor com pernas que pareciam instáveis, repassando mentalmente cada erro possível que eu poderia ter cometido no último mês. Ela fechou a porta atrás de mim e gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Sente-se, ela disse. Mas estava sorrindo. Aquilo me confundiu completamente. As pessoas não sorriem quando estão prestes a te demitir. Sorriem? Tenho observado seu trabalho no último ano. Ela continuou, recostando-se na cadeira. Você pega erros que outras pessoas deixam passar completamente. Você transforma o caos em sistemas organizados. Você resolve problemas antes que se tornem emergências. Você é a única pessoa neste escritório que consegue dar sentido ao que os sócios seniores consideram documentação adequada. Ela disse essas últimas palavras fazendo aspas com os dedos e com um leve revirar de olhos. Eu sentei lá genuinamente sem entender para onde essa conversa estava indo. Isso era algum tipo de prelúdio para uma crítica? O clássico discurso, você é boa, mas não boa o suficiente? Estamos abrindo uma nova filial a 4 horas daqui. Ela disse. Cidade diferente, equipe nova, situação de startup completa. Precisamos de alguém para comandar as operações lá. Coordenar entre departamentos, gerenciar a logística, lidar com todos os problemas do dia a dia que vem com o lançamento de algo novo. O cargo é coordenadora de operações. O salário é de $52.000 por ano. Mais benefícios, mais assistência de mudança, mais um bônus de contratação de $3.000 para ajudar com os custos da mudança. Pisquei para ela. Meu salário atual era de $28.000. Ela tinha acabado de me oferecer quase o dobro disso. Para uma posição com responsabilidade real, autoridade real, respeito real. Isso tinha que ser algum tipo de erro. Não entendo por que você me escolheria para algo assim, eu disse lentamente. Ela sorriu mais abertamente. Porque você é melhor nisso do que pensa. Você ouviu que é incompetente tantas vezes de pessoas que deveriam saber melhor que você realmente acredita nisso agora. Mas eu trabalhei com dezenas de assistentes administrativas ao longo de 20 anos. E você é genuinamente talentosa neste trabalho. Você tem instintos para fluxo de trabalho e resolução de problemas que honestamente não podem ser ensinados. Esta posição precisa de alguém exatamente como você. Pare de se subestimar. Eu encarei o contrato que ela deslizou pela mesa. Os números estavam impressos ali em tinta preta, reais e oficiais. $52.000 anualmente. Benefícios incluindo seguro-saúde. Assistência de mudança de até $5.000. Um bônus de contratação de $3.000. Parecia impossível. Como um daqueles e-mails de golpe prometendo riqueza se você apenas clicar neste link suspeito. Posso pensar sobre isso? Consegui perguntar. Claro. Tire alguns dias. Mas não demore muito, porque se você disser não, terei que começar a entrevistar outros candidatos. E eu realmente não quero fazer isso. Você é minha primeira escolha por bons motivos. Naquela noite, sentei no meu pequeno quarto na casa dos meus pais, encarando o contrato que tinha levado para casa. O quarto ainda tinha os mesmos móveis do ensino médio. Os mesmos pôsteres que nunca me preocupei em tirar. A mesma sensação de estar congelada no tempo enquanto todos os outros seguiam em frente. $52.000 por ano. Um título que não era apenas assistente. Meu próprio apartamento em uma nova cidade onde ninguém me conhecia como a decepção da família. Um novo começo. Parecia bom demais para ser verdade. Liguei para minha irmã mais velha primeiro. Ela atendeu no terceiro toque parecendo distraída. Ei, o que houve? Estou prestes a entrar em uma reunião com um cliente em uns 10 minutos. Recebi uma oferta de emprego. Deixei escapar. Em outra cidade. Uma grande promoção. Não sei se devo aceitar. Espera, aguenta aí. Ouvi ela dizendo algo abafado para outra pessoa. Depois o som de uma porta fechando. Ok, estou sozinha agora. Me conte tudo. Expliquei a oferta. O salto salarial, a posição, a mudança para uma cidade a 4 horas de distância. Ela ficou em silêncio por um momento depois que terminei. Você está brincando comigo agora? Ela finalmente disse. Isso é incrível. Isso é exatamente o que você precisa. Um novo começo. Dinheiro de verdade. Longe desta casa. Longe de... Ela parou. Mas eu sabia exatamente o que ela queria dizer. Longe de nossos pais e suas comparações constantes e sua decepção infinita. Mas e se eu não for realmente boa o suficiente? Perguntei. E se eles descobrirem que não sou qualificada e eu falhar?
Então, você falhará em uma nova cidade ganhando o dobro do seu salário atual com seu próprio apartamento. Ela disse pragmaticamente. O que ainda é melhor do que ficar onde você está agora. Aceite o emprego. Sério. Aceite e não olhe para trás. Liguei para minha outra irmã em seguida. Ela foi mais emotiva sobre isso, sua voz subindo de empolgação. Oh, meu Deus, sim. Você absolutamente tem que aceitar isso. Você sabe o quão enorme é essa oportunidade? Você percebe que tipo de salto na carreira isso representa? Ela continuou falando, mal parando para respirar, listando todas as razões pelas quais eu deveria aceitar imediatamente. O entusiasmo dela era contagiante, e pela primeira vez comecei a realmente acreditar que talvez eu pudesse fazer isso. Minhas irmãs, apesar de todo o favoritismo que recebiam e todo o sucesso que haviam alcançado, nunca tinham deixado de me apoiar pessoalmente. Elas me encorajavam, torciam por mim, me tratavam como se eu tivesse potencial genuíno. Era apenas perto dos nossos pais que tudo mudava, que elas se banhavam na aprovação enquanto eu murchava pela falta dela. Mas em momentos como este, conversando com elas individualmente, elas eram boas irmãs. Aceitei a posição 3 dias depois. As 2 semanas seguintes foram um borrão de papelada, procura de apartamento em sites de aluguel, empacotamento dos meus poucos pertences e evitar cuidadosamente meus pais o máximo possível enquanto ainda vivia sob o teto deles. Quando finalmente disse a eles que estava me mudando, meu pai grunhiu e voltou a ler seu jornal. Minha mãe disse, bem, não venha chorando de volta pra cá quando não der certo. Nem parabéns, nem orgulho, nem mesmo um reconhecimento básico de que isso era um avanço significativo na carreira. Apenas a mesma suposição do meu fracasso inevitável. No dia em que me mudei, carreguei tudo o que possuía no meu sedã. Tudo coube facilmente, o que era deprimente à sua própria maneira. 29 anos de vida empacotados em um carro. Meus pais não saíram para se despedir. Dirigi para longe daquela casa, vendo-a encolher no meu espelho retrovisor. E não senti nada, exceto puro alívio. O novo apartamento era pequeno, mas inteiramente meu. O bônus de contratação cobriu meu primeiro mês de aluguel e um sofá usado que encontrei online. Um quarto, um banheiro, uma cozinha com espaço real de balcão, uma sala de estar com janelas que deixavam entrar a luz da manhã. Eu nunca tinha morado sozinha antes. Nunca tive um espaço que estivesse completamente sob meu controle. Na primeira noite, sentei no chão cercada por caixas desempacotadas e chorei. Não lágrimas tristes, exatamente, mas como uma liberação, como se algo que estivesse comprimido dentro de mim por décadas estivesse finalmente se expandindo, ocupando espaço, respirando livremente. O trabalho acabou sendo exatamente o que a senhora Patterson havia descrito. Desafiador, mas gratificante de maneiras que eu não havia experimentado antes. Meus instintos de organização e resolução de problemas, que passavam quase despercebidos na minha antiga posição, de repente importavam. Eu podia olhar para uma situação caótica e ver a estrutura subjacente, identificar problemas potenciais antes que se tornassem crises reais, criar sistemas que faziam tudo funcionar com mais fluidez. Dentro do meu primeiro mês, reorganizei todo o sistema de arquivamento, usando um método codificado por cores que cortou o tempo de recuperação pela metade. Eu otimizei o processo de relatório de despesas tão completamente que os sócios seniores realmente me agradeceram pessoalmente. Estabeleci um protocolo de comunicação entre departamentos que reduziu reuniões desnecessárias em 40%. As pessoas ouviam quando eu fazia sugestões. Os colegas de trabalho me tratavam como alguém cuja opinião tinha valor. Meu novo supervisor, um homem chamado Tom, que estava na empresa há 15 anos, me chamou de lado depois de cerca de 6 semanas. Você está fazendo um ótimo trabalho, ele disse. Realmente impressionante para alguém novo neste nível de responsabilidade. Continue assim, e você irá longe aqui. Aquela validação significou mais do que ele provavelmente percebeu. Fui para casa naquela noite e olhei minha conta bancária. Depois do aluguel, contas de consumo, compras de mercado e todas as minhas despesas básicas, eu tinha dinheiro sobrando. Dinheiro de verdade. Mais do que eu jamais conseguira economizar antes. Eu podia respirar financeiramente pela primeira vez na minha vida adulta. 3 meses na posição, Tom me abordou novamente após o lançamento de um projeto particularmente bem-sucedido. Estou solicitando um aumento para você, ele disse. Você vale mais do que estamos pagando. Não será enorme porque você não está aqui há muito tempo, mas será substancial. Deve aparecer no seu próximo ciclo de pagamento. 6 semanas depois, meu salário saltou para $58.000 anuais. A senhora Patterson ligou para me parabenizar. Te disse que você era talentosa. Ela disse calorosamente antes de desligar. $6.000 a mais anualmente, $500 a mais mensalmente.
Reconhecimento de que eu era realmente boa neste trabalho, de que merecia ser compensada de acordo. Nunca me senti tão valorizada profissionalmente. Foi aí que a ideia se formou. Lentamente no início, depois com clareza crescente. Eu tinha dinheiro agora. Dinheiro real com economias reais crescendo a cada mês. Eu poderia ajudar meus pais de maneiras que fariam uma diferença genuína em suas vidas. $1.500 mensais nem sequer pressionariam meu orçamento significativamente. E poderiam transformar o deles. Cobrir as contas de consumo completamente, ajudar com as compras, dar-lhes um respiro do estresse financeiro constante com o qual eu os vi lutar minha vida inteira. Mas havia um problema fundamental que eu não podia ignorar. Eles nunca aceitariam ajuda diretamente de mim. O padrão foi estabelecido ao longo de anos. Quando tentei antes com quantias muito menores, eles me rejeitaram com desdém. Orgulho, preconceito, como quisesse chamar, o resultado seria o mesmo. Eles recusariam dinheiro da filha que consideravam inútil. Ou aceitariam com tanto ressentimento que tornaria nosso relacionamento ainda pior. Passei 2 semanas pensando sobre esse problema, revirando-o na minha mente durante meu trajeto, enquanto cozinhava o jantar na minha pequena cozinha, enquanto deitava na cama tentando dormir. E então, a solução veio a mim. Simples e óbvia, uma vez que a vi. Eu não enviaria dinheiro diretamente. Eu enviaria através das minhas irmãs. E elas o apresentariam aos nossos pais como uma contribuição conjunta de todas as 3 filhas. Dessa forma, nossos pais aceitariam sem questionar. Eles ficariam orgulhosos de que todas as suas filhas estavam ajudando-os juntas. E eu poderia finalmente contribuir para minha família de uma maneira significativa, mesmo que eles nunca soubessem que o dinheiro vinha principalmente de mim. A ideia parecia ligeiramente desonesta no começo, como se eu estivesse manipulando a situação. Mas quanto mais eu considerava, mais sentido fazia. Meus pais genuinamente precisavam de ajuda financeira. Eu tinha os meios para fornecer essa ajuda. A única barreira era o preconceito deles contra mim pessoalmente. E essa solução contornava essa barreira completamente. Todos se beneficiariam. Meus pais teriam alívio financeiro, minhas irmãs pareceriam generosas sem realmente sacrificar nada. E eu finalmente seria capaz de apoiar minha família. Parecia a solução perfeita. Liguei para minha irmã mais velha em uma manhã de sábado quando sabia que ela estaria livre. Ela estava em uma cafeteria. Eu podia ouvir o ruído de fundo de conversas e o chiado das máquinas de café expresso. Ei, eu disse. Eu queria te perguntar algo meio incomum. Manda, ela disse, parecendo curiosa. Expliquei meu plano cuidadosamente. Eu enviaria dinheiro para ela todo mês. Dinheiro substancial. E ela repassaria aos nossos pais como se viesse de nós 2. Ou melhor ainda, de todas as 3 irmãs coletivamente. Eu sei que parece estranho, eu disse. Mas você sabe exatamente como eles são comigo. Eles nunca aceitarão ajuda diretamente de mim, não importa o quanto eu esteja ganhando agora. Mas se parecer que é de todas nós juntas, eles não questionarão. Ela ficou quieta por um momento, e me preocupei que ela achasse a ideia toda uma loucura. Mas então ela disse, isso é realmente muito doce da sua parte. E honestamente, sim, eles nunca aceitariam só de você. Não porque você não mereça a gratidão deles, mas porque eles são teimosos e fixados em seus modos sobre você. Se você quer ajudá-los dessa maneira, eu definitivamente repassarei. É uma coisa realmente generosa de se fazer, especialmente depois de tudo. O alívio me invadiu. Obrigada. Vou começar a enviar dinheiro para você no mês que vem. Provavelmente cerca de $1.500. Apenas entregue a eles como achar melhor. Diga que é de todas nós. Você é uma pessoa melhor do que eles merecem, ela disse. Honestamente. 2 dias depois, liguei para minha outra irmã com o mesmo pedido. Expliquei o plano, o raciocínio por trás dele, toda a configuração. Ela concordou ainda mais entusiasticamente do que nossa irmã mais velha. Claro que vou ajudar com isso, ela disse. E você está absolutamente certa de que eles rejeitariam se soubessem que era de você. Dessa forma, eles realmente recebem a ajuda de que precisam sem que o orgulho estúpido deles atrapalhe. Você está sendo realmente generosa, especialmente depois de como eles te trataram a vida inteira. Senti-me validada pelas respostas delas, tranquilizada de que estava fazendo algo genuinamente bom. Minhas irmãs entendiam a dinâmica familiar, entendiam os preconceitos teimosos dos nossos pais, e estavam dispostas a me ajudar a ajudá-los. Parecia que estávamos todas finalmente no mesmo time, trabalhando juntas em direção a um objetivo comum. Pela primeira vez, senti como se fosse parte da história de sucesso da família, em vez de ficar do lado de fora olhando para dentro. A primeira transferência saiu no início de abril. $1.500 enviados diretamente para a conta da minha irmã mais velha com uma nota anexada. Para a mamãe e o papai. Por favor, diga a eles que é de nós 3.
Ela confirmou o recebimento em 1 hora e enviou de volta uma mensagem dizendo que deixaria com eles naquele fim de semana quando visitasse para o jantar de domingo. A segunda transferência foi para minha outra irmã em maio. Mesmo valor, mesmas instruções, mesma confirmação de que ela tinha recebido e repassaria. Em junho, eu tinha estabelecido um ritmo confortável, alternando entre minhas irmãs a cada mês para que nenhuma se sentisse sobrecarregada com transferências constantes. $1.500 mensais, acumulando-se rapidamente para quantias substanciais. Tentei verificar a situação quando ligava para casa, o que eu fazia talvez uma vez a cada 2 semanas. Como as coisas estão indo? Eu perguntava à minha mãe. Tudo certo com as contas e despesas? Ela respondia vagamente, sempre mudando de assunto quase imediatamente. Estamos bem. Como vai seu novo emprego? As conversas eram breves e superficiais, raramente durando mais de 5 ou 10 minutos. Eu dizia a mim mesma que era apenas o jeito deles. Talvez se sentissem envergonhados por aceitar a ajuda das filhas. Talvez não quisessem reconhecer que precisavam de assistência. Interpretei o desconforto e a evasiva deles como orgulho, como o tipo de vergonha que as pessoas sentem quando têm que depender dos outros. Enquanto isso, algo interessante começou a acontecer nas redes sociais. Minha irmã mais velha, que sempre postava ocasionalmente, começou a compartilhar fotos de restaurantes caros. Não apenas lugares agradáveis, mas o tipo de estabelecimentos sofisticados onde as entradas custam $35 e os pratos principais começam em 50. Ela postava fotos de refeições lindamente empratadas, que pareciam pertencer a revistas de culinária. Claramente caras e claramente frequentes. Minha outra irmã postou sobre a compra de um carro novo em julho. Não usado, não econômico. Um carro muito bom, do tipo com bancos de couro e um sistema de som premium, e todos os recursos de segurança modernos. Ela compartilhou várias fotos de si mesma ao lado dele, parecendo absolutamente emocionada, falando na legenda sobre como tinha trabalhado duro para pagar por ele e como estava orgulhosa dessa compra. Ambas começaram a fazer viagens de fim de semana com frequência crescente. Minha irmã mais velha foi para um resort de praia em agosto, depois para um aluguel de cabana na montanha em setembro. Minha outra irmã postou fotos de um fim de semana em um spa. Depois um tour por vinícolas, depois um show em uma cidade a 2 estados de distância. Elas estavam saindo mais, fazendo mais, comprando mais. Suas vidas nas redes sociais pareciam cada vez mais luxuosas e despreocupadas. Senti-me genuinamente feliz por elas quando vi essas postagens. Claramente, ambas estavam indo muito bem em suas carreiras. Talvez tivessem recebido aumentos significativos ou bônus ou promoções que eu não conhecia. Era bom vê-las prosperar. Parecia uma prova de que a sorte geral da nossa família estava mudando. Que estávamos todas finalmente tendo sucesso à nossa própria maneira. Elas estavam indo bem, eu estava indo bem, e nossos pais estavam recebendo a ajuda financeira de que precisavam de nós 3. Tudo parecia estar se encaixando perfeitamente. Nenhuma vez, nem por um segundo, ocorreu-me questionar o momento. A atualização dramática no estilo de vida das minhas irmãs tinha começado em abril, exatamente o mesmo mês em que comecei a enviar dinheiro. Essa correlação deveria ter sido cegamente óbvia. Deveria ter disparado alarmes imediatos. Mas eu era confiante demais, ansiosa demais para acreditar no melhor das pessoas que amava, desesperada demais para pensar que minha família estava finalmente toda tendo sucesso junta. Quando você quer acreditar em algo o suficiente, pode ignorar um número enorme de bandeiras vermelhas acenando diretamente na frente do seu rosto. 6 meses após esse arranjo, no início de outubro, decidi visitar a casa. Nenhuma razão em particular, nenhuma ocasião especial ou feriado chegando. Apenas senti que era hora de ver todos pessoalmente, verificar como as coisas realmente estavam indo além dos breves telefonemas. Não anunciei com antecedência porque parte de mim gostava da ideia de surpreendê-los, de ver suas reações genuínas antes que tivessem tempo de se preparar ou montar qualquer tipo de show. A viagem levou 4 horas por uma paisagem cada vez mais familiar. Em algum lugar ao longo do trajeto, talvez na metade do caminho, liguei para minha mãe por impulso. Conversamos sobre coisas completamente superficiais, meu horário de trabalho, o clima, nada particularmente significativo ou profundo. E então, sem realmente planejar dizer, mencionei casualmente: espero que a ajuda financeira que estamos enviando tenha tornado as coisas mais fáceis para vocês. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa e desconfortável que me fez verificar a tela do telefone para ver se a chamada tinha de alguma forma caído. Que ajuda? Minha mãe perguntou finalmente, sua voz estranha e incerta. Você sabe, eu disse, confusa com a confusão dela. O dinheiro que todas nós temos enviado a vocês todo mês. Ah, ela disse, mas a palavra saiu hesitante, quase questionadora. Certo, sim,
Isso tem sido útil. Mas o tom dela estava completamente errado. Ela soava como alguém que foi pega de surpresa por uma pergunta inesperada. Alguém tentando juntar as peças do que eu estava falando enquanto fingia já saber. Estou com um pouco de estática na linha. Preciso desligar. Ela disse abruptamente, e desligou antes que eu pudesse responder. Segurei o telefone olhando para ele por um momento, tentando dar sentido àquela interação bizarra. Ela parecia genuinamente confusa quando mencionei a ajuda pela primeira vez, como se não tivesse ideia do que eu estava me referindo. Mas então ela se recuperou rapidamente, reconheceu vagamente e encerrou a chamada. Talvez eu tivesse interpretado mal o tom dela. Talvez ela estivesse distraída ou lidando com outra coisa quando liguei. Sacudi a sensação estranha e continuei dirigindo. Quando cheguei ao bairro deles, velhos hábitos entraram em ação e dirigi passando pela casa antes de decidir conscientemente. Parei do outro lado da rua e apenas fiquei sentada lá por um momento, olhando para o lugar onde cresci. Parecia exatamente o mesmo de quando eu tinha saído 6 meses antes. Exatamente o mesmo que parecia há anos, na verdade. A mesma tinta descascando nas venezianas que meu pai dizia que consertaria há pelo menos uma década. Os mesmos degraus de concreto rachados levando à porta da frente, o terceiro de baixo com um pedaço faltando no canto. A mesma caixa de correio desgastada inclinando-se ligeiramente para um lado. A mesma mobília velha visível pela janela da frente. Uma sensação de afundamento começou a se formar no meu estômago. $1.500 por mês durante 6 meses eram $9.000 no total. $9.000 deveriam ter feito algum tipo de diferença visível, não deveriam? Mesmo que estivessem usando cada centavo para contas e não para reparos ou melhorias? Não deveria haver algum sinal de alívio financeiro? Alguma indicação de que a situação deles havia melhorado? Talvez o estresse não fosse visível de fora, mas eu esperava algo. Qualquer coisa que fosse diferente. O carro do meu pai estava estacionado na entrada. O mesmo sedã de uma década que ele dirigia desde antes de eu me formar no ensino médio. Peguei minha mala do banco do passageiro e caminhei até a porta da frente, aquela sensação de afundamento ficando mais pesada a cada passo. Algo parecia errado, embora eu não conseguisse articular exatamente o quê. O ar parecia carregado de alguma forma, como a pressão antes de uma tempestade. Bati em vez de usar minha chave antiga, o que pareceu estranho, mas também apropriado de alguma forma. Ouvi passos se aproximando de dentro. Então a porta se abriu. Minha mãe estava lá, e sua expressão quando me viu não foi surpresa ou alegria, ou mesmo reconhecimento neutro. Foi desconforto. Claro e inconfundível desconforto. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Depois se estreitaram. E sua boca se apertou em uma linha fina. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou. Não grosseiramente, exatamente, mas não calorosamente também. Mais como se eu fosse uma vendedora inesperada interrompendo sua tarde de sábado. "Só pensei em visitar", eu disse, tentando manter minha voz leve e casual, apesar da tensão óbvia. Surpresa. Ela ficou na porta por vários segundos a mais, como se considerasse seriamente se me deixaria entrar. Então ela recuou relutantemente, segurando a porta aberta apenas o suficiente para eu entrar. "Seu pai está assistindo televisão", ela disse, como se isso explicasse algo ou fornecesse algum tipo de aviso. Entrei e imediatamente aquele cheiro familiar me atingiu. Aquela combinação específica de carpete velho, a culinária da minha mãe que sempre envolvia muito alho, e o leve cheiro de mofo que vem de janelas que nunca são abertas. Nada havia mudado. Não apenas nada importante. Nada mesmo. O mesmo sofá gasto com a indentação permanente onde meu pai sentou por milhares de horas. As mesmas cortinas desbotadas que estavam lá desde que eu estava no ensino fundamental. A mesma mesa de cozinha ultrapassada visível pela porta com a superfície arranhada, e uma perna que era ligeiramente mais curta que as outras. Tudo igual. Meu pai estava sentado em sua poltrona, controle remoto na mão, olhos fixos na tela da televisão. Algum programa de reforma de casas estava passando, o volume mais alto do que o necessário. Ele olhou para mim brevemente quando entrei em seu campo de visão, deu um único aceno de reconhecimento e imediatamente voltou sua atenção para a televisão. Nem "Olá, como vai você?" Nem "Isso é uma surpresa", nem "Bom te ver". Apenas o reconhecimento mínimo de que eu havia entrado em seu campo de visão e agora estava sendo dispensada dele. Sentei-me na outra ponta do sofá, a ponta em que ninguém nunca sentava porque era a mais próxima da porta e pegava o pior da corrente de ar no inverno. Minha mãe permaneceu de pé com os braços cruzados, a linguagem corporal gritando que ela desejava desesperadamente que eu não estivesse lá. A atmosfera era tão densa de tensão que você praticamente podia vê-la. Tentei iniciar uma conversa, perguntando sobre a saúde deles, se algo novo tinha acontecido recentemente, como os vizinhos estavam. Minha mãe respondia com as frases mais curtas possíveis. "Bem, não muito. Eles estão ok.
Cada resposta vinha com a implicação clara de que ela queria que essa interação terminasse o mais rápido possível. Meu pai não respondeu nada. Apenas manteve os olhos colados na televisão como se eu nem estivesse na sala. Eu esperava algum nível de estranheza. Alguma distância, dado como nosso relacionamento sempre tinha sido. Mas isso era diferente. Isso era desconforto ativo, quase agressivo, como se minha presença fosse fisicamente dolorosa para eles. 20 minutos dessa tensão excruciante se passaram. 20 minutos de eu tentando conversar e repetidamente batendo em uma parede sólida de resistência. 20 minutos me sentindo como uma intrusa indesejada na casa onde cresci. E então meu pai finalmente falou mais do que 2 palavras, ainda sem tirar os olhos da tela da televisão. "Você sabe qual é o seu problema?" Ele disse, sua voz plana e fria. "Aqui vamos nós", pensei. O mesmo velho roteiro que vínhamos executando há 30 anos. "Qual é?" Perguntei, já cansada de uma conversa que não tinha começado totalmente. "Você é uma vergonha para esta família. Sempre foi. Sempre será." As palavras não deveriam mais doer. Eu tinha ouvido variações dessa avaliação minha vida inteira. Mas de alguma forma, sentada lá depois de 6 meses, enviando a eles dinheiro substancial enquanto acreditava que estava finalmente contribuindo com algo significativo, ouvir isso de novo pareceu como levar um tapa na cara. "Isso não é justo." Comecei a dizer, mas minha mãe me cortou antes que eu pudesse continuar. "Não é justo?" A voz dela subiu bruscamente, todo aquele desconforto reprimido de repente se transformando em raiva aberta. "Você quer falar sobre o que é justo? Você se mudou há 6 meses. Abandonou sua família sem pensar 2 vezes e nunca ofereceu ajuda com nada. Suas irmãs, elas são adultas responsáveis que entendem o que família significa. Elas nos enviam dinheiro todo santo mês para ajudar com as contas. Mas você? Você só pensa em si mesma. Você sempre só pensou em si mesma." Sentei-me lá atordoada em completo silêncio. Meu pai continuou, sua voz ficando progressivamente mais alta e agressiva. "Suas irmãs entendem o que significa fazer parte de uma família. Elas se sacrificam para garantir que sejamos cuidados financeiramente. Elas são filhas de verdade que realmente retribuem depois de tudo o que fizemos por elas. Mas você? Você não fez nada além de tirar sua vida inteira e não deu absolutamente nada em troca. Você é egoísta, irresponsável e completamente ingrata por tudo o que sacrificamos para te criar." As acusações continuavam vindo, empilhando-se umas sobre as outras mais rápido do que eu conseguia processar. Eles me chamaram de todas as variações possíveis de decepção que conseguiram pensar. Inútil, egocêntrica, insensível, fria. Eles me compararam direta e extensivamente às minhas irmãs, segurando-as como exemplos perfeitos de devoção filial e responsabilidade enquanto me pintavam como a filha ingrata que não tinha contribuído com nada, que os tinha abandonado na primeira chance que teve, que só se importava com sua própria vida e sucesso e conforto. E algo em mim se rompeu. Não com raiva exatamente, mas como uma clareza súbita e cristalina. Todas as peças se encaixando de uma vez. "Esperem", eu disse, cortando a ladainha contínua deles. "E o dinheiro que tenho enviado a vocês todo santo mês nos últimos 6 meses?" Ambos pararam no meio da frase. Meu pai finalmente desviou o olhar da televisão, virando-se para me encarar com confusão genuína escrita em seu rosto. "Que dinheiro?" ele perguntou. "O dinheiro que tenho enviado." Eu disse lenta e claramente, enunciando cada palavra. $1.500. Todo santo mês, desde abril, $9.000 no total. Minha mãe balançou a cabeça, sua expressão mudando de raiva para completa perplexidade. "Não recebemos nenhum dinheiro de você. Nunca recebemos nada de você. Suas irmãs são as únicas que nos ajudam financeiramente. Elas enviam o que podem a cada mês. Sabemos que elas têm suas próprias contas também, então não esperamos muito. Mas pelo menos elas tentam." "Isso é impossível", eu disse, já pegando meu telefone com as mãos que tinham começado a tremer. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. "Tenho enviado através delas. Elas deveriam entregar a vocês como uma contribuição de nós 3 juntas." A porta da frente se abriu naquele exato momento. O timing foi tão impossivelmente perfeito que parecia algo de um filme mal escrito. Ambas as minhas irmãs entraram juntas, claramente planejando sua visita habitual de domingo um dia mais cedo. Elas estavam rindo de algo. Minha outra irmã dizendo algo sobre o trânsito estar terrível na estrada, ambas de bom humor. E então elas me viram sentada lá no sofá, viram o telefone na minha mão, viram os rostos confusos e zangados dos nossos pais. E eu vi a cor drenar do rosto de ambas instantaneamente. Vi elas irem de relaxadas e felizes para absolutamente aterrorizadas no espaço de um único segundo. Foi aí que eu soube com certeza absoluta. Naquele único momento, vendo-as congelarem na porta como cervos diante dos faróis, vendo o pânico inundar seus olhos, eu soube exatamente o que tinha acontecido.
Eu sabia para onde meu dinheiro tinha ido. Eu sabia por que a casa dos nossos pais parecia a mesma. Eu sabia por que o estilo de vida das minhas irmãs tinha subitamente melhorado. Eu sabia tudo. Mostre a eles. Eu disse, minha voz saindo oca e distante como se fosse outra pessoa falando. Abri meu aplicativo bancário, encontrei meu histórico de transações e virei a tela do telefone para nossos pais. Aqui, olhem, cada transferência. $1.500 enviados a cada mês, alternando entre ambas. Abril a setembro. $9.000 no total. Minha mãe pegou o telefone de mim com as mãos visivelmente trêmulas. Ela rolou pelas transações, seu rosto ficando mais pálido a cada deslize do dedo. Meu pai se inclinou sobre o ombro dela para olhar a tela, sua confusão mudando rapidamente para compreensão e depois para pura fúria. Minha irmã mais velha abriu a boca para falar. Levantei minha mão, cortando-a antes que qualquer palavra pudesse sair. Não, eu disse baixinho, mas com firmeza. Nem tente. Mas ela tentou de qualquer maneira, as palavras saindo apressadas em pânico. Ok, sim, pegamos o dinheiro. Mas não é o que parece. Não é tão ruim quanto você pensa. Sério? Perguntei, minha voz ainda assustadoramente calma. Porque de onde estou sentada, parece que vocês duas roubaram $9.000 que deveriam ajudar nossos pais e mentiram para absolutamente todo mundo sobre isso por 6 meses. Então, por favor, vá em frente e me explique como não é o que parece. Minha outra irmã deu um passo à frente, e notei que lágrimas já estavam se formando em seus olhos. As lágrimas me deixaram mais irritada do que qualquer outra coisa até agora, chorando como se ela fosse de alguma forma a vítima nesta situação, como se tivesse algum direito de ficar chateada. Não roubamos, ela disse, a voz falhando. Nós apenas precisávamos de um pouco também. Eu tinha uma dívida de cartão de crédito que estava literalmente me destruindo, e ela precisava de uma entrada para um carro. Nós ainda demos dinheiro a eles todo mês. Não ficamos com absolutamente tudo. Quanto? Nosso pai perguntou, sua voz ficando perigosamente baixa de uma maneira que eu nunca tinha ouvido dele antes. O tipo de silêncio que é, na verdade, mais aterrorizante do que gritos. Minhas irmãs olharam uma para a outra, alguma comunicação silenciosa passando entre elas, alguma negociação sem palavras sobre quem deveria ser a única a admitir a verdade. Finalmente, minha irmã mais velha disse em pouco mais que um sussurro, cerca de $50 por mês. Às vezes 100 se pudéssemos pagar. O silêncio que se seguiu foi absolutamente completo. Até a televisão parecia ter ficado muda. Até o ar parecia parar de se mover. Minha mãe ainda segurava meu telefone, olhando para a tela como se ela pudesse mudar de repente o que estava mostrando se ela olhasse por tempo suficiente. Deixe-me ter certeza absoluta de que entendi isso corretamente, disse nosso pai, sua voz ficando progressivamente mais baixa a cada palavra, o que de alguma forma a tornava infinitamente mais ameaçadora. Sua irmã, que vocês sempre nos disseram ser inútil e irresponsável, enviou a vocês $1.500 todo santo mês. Por 6 meses. $9.000 no total. E vocês nos deram menos de $100 por mês desse dinheiro? Nós íamos pagá-la de volta, disse minha outra irmã fracamente, desesperadamente, como se essa explicação fosse de alguma forma tornar tudo bem. Nós apenas precisávamos de algum tempo para organizar nossas finanças primeiro. Quando? Perguntei, surpresa por quão completamente calma minha voz soava, apesar da raiva e traição queimando por todo o meu corpo. Quando exatamente vocês planejavam me pagar de volta? Quando vocês planejavam contar a alguém sobre tudo isso? Quando vocês iam mencionar aos nossos pais que o dinheiro que eles pensavam estar vindo de seus corações generosos estava na verdade vindo de mim? Elas não tinham resposta para isso. Claro que não tinham. Porque não havia boa resposta, nenhuma explicação que pudesse tornar isso aceitável. A verdade era completamente óbvia e impossível de evitar. Elas nunca planejaram contar a ninguém, nunca. Elas continuariam pegando meu dinheiro indefinidamente, dando o mínimo absoluto aos nossos pais e aceitando todo o elogio e gratidão e status elevado que legitimamente pertenciam a mim. Então vocês têm pegado 90% do dinheiro que sua irmã enviou. Nossa mãe disse lentamente, sua voz tremendo com o que percebi ser fúria mal contida. E fingindo que a pequena quantia que nos davam era do seu próprio dinheiro e seus próprios sacrifícios, nos fazendo acreditar que vocês estavam sendo generosas e responsáveis enquanto gastavam o dinheiro dela em restaurantes chiques e carros novos e viagens de férias? Minha irmã mais velha começou a chorar agora também, lágrimas reais escorrendo pelo rosto. Nós precisávamos. Ela soluçou. Tenho tanta dívida de cartão de crédito que vocês nem entendem. $20.000 dos quais não consigo sair. E parecia que ela tinha tanto dinheiro agora com seu novo emprego e seu aumento. Pensamos que ela nem sentiria falta. Pensamos que estávamos sendo espertas, nos ajudando enquanto ainda ajudávamos vocês um pouco também. Um pouco,
Repeti secamente. Vocês acharam que dar aos nossos pais menos de 1/10 do que eu enviei, enquanto ficavam com o resto para o estilo de vida luxuoso de vocês, era aceitável? Sentimos muito. Minha outra irmã soluçou, a maquiagem escorrendo pelo rosto. Vamos pagar cada centavo de volta. Vamos dar a eles todo o dinheiro que deveríamos ter dado desde o início. Vamos consertar isso de alguma forma, por favor. Sentimos muito. Levantei-me, de repente exausta além de qualquer coisa que já tivesse sentido. Exausta até os ossos, até a alma. Olhei para minhas irmãs, essas mulheres em quem eu confiava completamente e sem questionar, que me encorajaram a aceitar o emprego e me mudar, que concordaram tão prontamente em me ajudar a ajudar nossos pais, que pareciam irmãs genuinamente boas em todas as nossas conversas individuais. Olhei para meus pais, que passaram 6 meses acumulando elogios sobre minhas irmãs por sua suposta generosidade, enquanto me tratavam como lixo absoluto, nunca questionando de onde o dinheiro estava realmente vindo ou por que a situação financeira deles não estava realmente melhorando. Não quero o dinheiro de vocês, disse às minhas irmãs, cada palavra deliberada e final. E não quero suas desculpas, disse aos meus pais. O que eu quero é nunca mais ter que lidar com nenhum de vocês. Meu pai levantou-se da poltrona pela primeira vez desde que cheguei. Não diga isso, ele disse. E pela primeira vez em toda a minha vida, ouvi incerteza real em sua voz, em vez de convicção absoluta. Nós não sabíamos que nada disso estava acontecendo. Não tínhamos ideia de que elas estavam mentindo para nós. Precisamos desse dinheiro. Precisamos da sua ajuda. Não faça isso. Vocês deveriam ter pensado nisso antes. Eu disse, caminhando em direção à porta. Minhas irmãs tentaram entrar fisicamente na minha frente, estendendo a mão como se pudessem realmente me impedir de sair. Caminhei ao redor delas sem fazer contato. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de passarem 30 anos me convencendo de que eu era inútil. Antes de acreditarem nas suas filhas mentirosas e ladras em vez de mim sem fazer uma única pergunta. Antes de jogarem tudo o que tentei fazer por vocês na minha cara com desprezo. Eles estavam todos falando ao mesmo tempo agora. Vozes se sobrepondo e subindo. Meu pai estava dizendo algo sobre não ser precipitada. Sobre resolver isso como adultos razoáveis. Minha mãe estava chorando, pedindo para eu ficar e discutir isso com calma. Minhas irmãs estavam ambas soluçando e fazendo promessas que não tinham absolutamente nenhuma capacidade ou intenção de cumprir. Caminhei por tudo isso, pelo barulho e pelas lágrimas, e pelos apelos desesperados. Abri a porta da frente e saí para o ar fresco de outubro. Atrás de mim, eu podia ouvi-los chamando meu nome. Múltiplas vozes gritando, implorando para eu voltar, para esperar, para ouvir. Entrei no meu carro, liguei o motor e dirigi para longe daquela casa e daquelas pessoas sem olhar para trás nenhuma vez. No meu espelho retrovisor, eu podia vê-los parados na entrada e no quintal, ainda chamando por mim, ficando progressivamente menores e menores até desaparecerem completamente quando virei a esquina. Dirigi por talvez 20 minutos no piloto automático puro antes de ter que encostar. Encontrei um estacionamento vazio atrás de um supermercado fechado, entrei, coloquei a cabeça no volante e apenas fiquei sentada lá. Eu não estava chorando. Não estava com raiva da maneira que esperava estar. Eu não estava sentindo nada realmente. Apenas completamente vazia. 30 anos tentando ganhar o amor e a aprovação deles. 6 meses enviando dinheiro substancial enquanto acreditava que estava finalmente contribuindo com algo significativo. Tudo isso somando a este único momento. Eu, sentada sozinha em um estacionamento atrás de um supermercado, finalmente entendendo que eu nunca tinha importado para nenhum deles. A viagem de volta para o meu apartamento levou 4 horas, mas mal me lembro de qualquer parte dela. Eu estava operando no piloto automático completo, minha mente ciclando pelos mesmos pensamentos repetidamente. Quando finalmente cheguei em casa, mexi no meu telefone metódica e deliberadamente. Bloqueei o número do meu pai, bloqueei o número da minha mãe, bloqueei os números de ambas as irmãs. Um por um, bloqueei todos os 4 em todas as plataformas de mídia social, todos os aplicativos de mensagens, e-mail, tudo. Cortei cada linha de comunicação que consegui pensar. Se eles quisessem rastejar ou explicar ou pedir desculpas ou tentar me manipular mais, teriam que fazer isso com outra pessoa, porque eu estava completamente decidida. Continuei esperando a culpa bater. Continuei esperando aquela voz na minha cabeça me dizer que eu estava sendo cruel, ou extrema, ou implacável. Mas ela nunca veio. Em vez disso, senti-me progressivamente mais leve, como se estivesse carregando um peso enorme minha vida inteira e tivesse finalmente o colocado no chão e me afastado dele. O dia seguinte foi segunda-feira e fui trabalhar exatamente como o normal. Meus colegas perguntaram casualmente sobre meu fim de semana. Foi bom, eu disse, minha voz firme e calma, sem novidades. E de uma maneira estranha, isso era realmente verdade. Eu tinha acabado de remover permanentemente 4 pessoas tóxicas da minha vida.
Isso não foi um evento. Isso foi progresso. Minhas irmãs tentaram ligar na semana seguinte de números diferentes que deviam ter pegado emprestado de amigos. Minha mãe tentou usar o que presumi ser o telefone de um vizinho com base no código de área desconhecido. Cada número desconhecido que me ligava ia direto para a caixa postal, e eu nunca ouvia as mensagens. Elas tentaram enviar e-mails que deletei sem abrir. Elas foram persistentes. Tive que dar-lhes esse crédito. Mas eu fui mais persistente. Cada tentativa de me alcançar bateu em uma parede absoluta de silêncio. Cerca de um mês depois de eu ter saído, recebi uma mensagem direta em uma plataforma de mídia social de um primo que eu mal conhecia. Tínhamos trocado talvez 10 palavras no total em nossas vidas inteiras, mas nos seguíamos online como parentes distantes fazem. A mensagem dele foi curta e presumivelmente bem intencionada. Ei, não sei se você soube, mas seus pais estão sendo despejados da casa deles. O processo começou há algumas semanas. Achei que você deveria saber. Encarei a mensagem por um longo tempo. Parte de mim, uma pequena parte que estava ficando menor a cada dia, queria se sentir responsável, queria se sentir culpada, queria correr e consertar as coisas do jeito que sempre tentei consertar. Mas esse instinto estava morrendo. Em vez disso, digitei de volta um simples "Obrigada por me avisar", e depois o bloqueei também. Eu não precisava de atualizações sobre a situação deles. Eu não precisava da rede de fofocas da família estendida, me mantendo informada sobre cada desenvolvimento. Eu precisava de separação completa, limpa e absoluta e permanente. Através de canais que eu não conseguia bloquear completamente, informações ainda chegavam nos meses seguintes. Membros da família estendida que eu ainda não tinha bloqueado. Colegas de trabalho que conheciam pessoas que conheciam pessoas. O tipo de cadeia de fofocas de cidade pequena que é essencialmente impossível de escapar totalmente. Meus pais tinham de fato recebido avisos formais de despejo quando ficaram muito atrasados no aluguel. A ajuda financeira que vinham recebendo, os 50 a talvez $100 mensais das minhas irmãs, não era nem de longe suficiente para cobrir suas despesas reais. Eles vinham atrasando as contas há meses, mesmo acreditando que estavam sendo ajudados. Quando cortei o fornecimento de dinheiro e minhas irmãs não conseguiam mais manter nem as minúsculas contribuições que vinham fazendo, todo o castelo de cartas desmoronou. O processo legal de despejo levou cerca de 4 meses, desde o aviso inicial até a remoção real, o que aprendi ser bastante padrão. Minha irmã mais velha os acolheu porque o apartamento da minha outra irmã era muito pequeno e ela mal estava pagando seu próprio aluguel. 3 adultos enfiados em um apartamento de um quarto. A situação era exatamente tão miserável quanto a física básica e a psicologia humana preveriam. Meus pais dormiam em um colchão de ar na sala de estar. Minha irmã mais velha dormia em seu quarto com a porta trancada. Provavelmente o único espaço onde podia escapar. Um banheiro para 3 pessoas. Essencialmente nenhuma privacidade. Tensão constante sobre cada pequena coisa. Mais informações surgiram com o passar dos meses. Minhas irmãs, que pareciam tão bem-sucedidas nas redes sociais com seus jantares chiques e carros novos e escapadelas de fim de semana, na verdade não estavam indo bem financeiramente. A realidade por trás das postagens cuidadosamente curadas do Instagram era honestamente sombria. Minha irmã mais velha estava se afogando em dívidas de cartão de crédito há anos, do tipo que se acumula por gastar consistentemente além dos seus meios e fazer apenas pagamentos mínimos. Essa dívida foi exatamente o motivo pelo qual ela agarrou a chance de embolsar meu dinheiro em vez de repassá-lo. Cada foto de restaurante chique que eu tinha visto, cada ingresso de show que ela tinha postado, essencialmente tudo isso tinha sido financiado com dinheiro emprestado e dinheiro roubado. Minha outra irmã mal estava pagando suas próprias contas, apesar de ter o que parecia ser um emprego decente em direito corporativo. Descobriu-se que ela tinha empréstimos estudantis massivos, uma prestação de carro que ela não podia realmente pagar e um aluguel que consumia a maior parte do seu salário antes de comprar uma única coisa. Aquele carro novo que eu tinha visto nas fotos dela? Ela o financiou com um empréstimo que exigia uma entrada substancial que ela não tinha. Ela usou meu dinheiro para essa entrada. E agora estava presa a pagamentos mensais que estavam genuinamente quebrando-a financeiramente. Sem meus $1.500 todo mês subsidiando todo o estilo de vida delas, tudo desmoronou quase imediatamente. Minha irmã mais velha teve que vender seu carro e rebaixar para algo uma década mais velho, apenas para fazer os pagamentos mínimos do cartão de crédito. Minha outra irmã acabou deixando de pagar o empréstimo do carro, e eles o retomaram após 4 meses de pagamentos perdidos. Elas brigavam constantemente, não apenas sobre dinheiro, mas sobre absolutamente tudo. De quem era a culpa dessa confusão? Quem deveria ter sido mais honesta? Quem deveria ter dado mais dinheiro aos pais? O ressentimento entre elas tornou-se genuinamente tóxico. Minha mãe tentou enviar cartas para o meu apartamento. Reconheci a letra dela nos envelopes e joguei-os fora sem abrir, às vezes sem nem trazê-los para dentro.
Um envelope era fino o suficiente para que eu pudesse ver através dele. Algo sobre a saúde do seu pai. E por favor, reconsidere. Joguei fora de qualquer maneira. Ela tentou fazer meu pai escrever cartas, provavelmente pensando que uma letra diferente me enganaria. Essas receberam exatamente o mesmo tratamento. Eles enviaram pacotes que recusei aceitar na porta, então foram devolvidos ao remetente. O entregador começou a me reconhecer e apenas balançava a cabeça com simpatia antes mesmo de eu abrir a boca. Quanto a mim, consegui aquela promoção que Tom havia mencionado. Meu salário saltou para $65.000 por ano dentro de 18 meses após o início. Mudei-me para um apartamento maior com janelas reais que davam para um pequeno parque, o tipo de lugar que eu nunca tinha sequer imaginado morar. Grandes janelas que deixavam entrar luz natural, tetos altos, espaço suficiente para eu não me sentir apertada. Comprei móveis de que realmente gostava, não coisas usadas ou peças baratas de lojas de desconto. Móveis reais que durariam. Comecei a fazer viagens de fim de semana sozinha, experimentando novos restaurantes, sem verificar os preços primeiro, comprando coisas que eu queria sem culpa ou justificativa infinita. Fiz amigos de verdade com meus colegas, pessoas que me convidavam para coisas porque gostavam da minha companhia, não por pena ou obrigação. Comecei a ir a uma academia regularmente e a realmente gostar disso. Peguei hobbies que sempre quis experimentar, mas nunca tive tempo ou dinheiro para isso. Fiz uma aula de pintura e descobri que era absolutamente terrível nisso, mas gostei do processo mesmo assim. Entrei em um clube do livro. Fui a show sozinha e não me senti nem um pouco constrangida com isso. Também comecei a ver uma terapeuta. Não porque estivesse desmoronando ou tendo um colapso, mas porque queria entender por que passei 3 décadas buscando a aprovação de pessoas que fundamentalmente nunca iriam dá-la. Minha terapeuta estava na casa dos 50 anos, calma e ponderada, com um escritório que cheirava a lavanda. Ela nunca me empurrou para o perdão ou reconciliação, o que eu genuinamente apreciei. Em vez disso, ela me ajudou a entender os padrões em que caí, as maneiras como fui sistematicamente condicionada a acreditar que era inútil, a necessidade desesperada de validação que impulsionou tantas das minhas escolhas. Você sente falta deles? Ela perguntou durante uma sessão, talvez 4 meses depois de começar a terapia. Pensei sobre isso honestamente. Realmente levei tempo para considerar a pergunta adequadamente. Não, eu disse finalmente. Sinto falta da ideia de ter uma família. Sinto falta do que eu desejava que eles pudessem ter sido. Mas as pessoas reais? Aqueles que me trataram como lixo por 30 anos e depois me traíram quando tentei ajudar? Não sinto falta deles nem um pouco. Ela assentiu lentamente. Essa é uma distinção saudável a se fazer. O luto pela família que você gostaria de ter tido é muito diferente do luto pela que você realmente teve. A parte mais difícil não foi cortá-los. A parte mais difícil foi deixar ir a fantasia que me sustentou por décadas. A fantasia de que algum dia eles mudariam. De que algum dia eles finalmente veriam meu valor como pessoa. De que se eu apenas tentasse o suficiente, me sacrificasse o suficiente, tivesse sucesso o suficiente, os amasse o suficiente, eles finalmente me reconheceriam como digna de seu respeito e afeto básicos. Deixar essa esperança ir doeu mais do que qualquer insulto que eles já tivessem me atirado, mais do que qualquer rejeição ou dispensa. Mas depois que deixei ir, genuinamente liberei em vez de apenas dizer que tinha, senti-me mais leve. A ansiedade de fundo constante que coloriu toda a minha vida começou a desaparecer. Parei de ter sonhos onde estava me explicando para eles, tentando desesperadamente fazê-los entender. Parei de compor discursos imaginários na minha cabeça sobre tudo o que fizeram de errado. Parei de ensaiar mentalmente as respostas cortantes perfeitas que eu daria se os visse novamente. Eu apenas existia sem eles. E era pacífico de uma maneira que eu genuinamente não sabia ser possível. Cerca de 18 meses depois de eu sair daquela casa, minha irmã mais velha de alguma forma conseguiu meu endereço de e-mail do trabalho. Ela deve ter ligado para a linha principal da empresa e fingido ser alguém oficial. Ou talvez conhecesse alguém que conhecia alguém que trabalhava lá. O e-mail era longo. Vários parágrafos detalhando tudo o que aconteceu desde que saí. Ela escreveu sobre como as coisas estavam difíceis. Como viver com nossos pais estava destruindo sua saúde mental e suas finanças. Como minha outra irmã tinha perdido o carro e agora estava pegando o ônibus para todos os lugares. Como nossos pais estavam profundamente deprimidos e lutando emocionalmente. Ela escreveu sobre como todos sentiam incrivelmente, como todos tinham aprendido a lição sobre honestidade e família. Ela mencionou vagamente que ela e minha outra irmã tinham supostamente pago de volta a maior parte do que pegaram, embora não especificasse a quem pagaram ou como ou fornecesse qualquer prova, e eu suspeitava fortemente que fosse uma mentira completa. O e-mail terminou com um pedido direto para conversar, para encontrar em algum lugar neutro, para ver se havia alguma chance possível de reconciliação e reconstrução do que havia sido quebrado.
Ela usou palavras como família e cura e seguir em frente juntos. Ela mencionou especificamente que nossos pais estavam especialmente desesperados para reconectar, que choravam regularmente por me perder, que finalmente entendiam o quanto eu realmente estava fazendo por eles o tempo todo. Li o e-mail uma vez, cuidadosa e completamente. Depois o apaguei sem responder. Não bloqueei meu e-mail de trabalho porque fazer isso exigiria explicar ao setor de TI por que eu precisava de um membro da família bloqueado dos sistemas da empresa. E eu não queria envolver mais ninguém nessa confusão ou criar esse tipo de drama no local de trabalho. Mas nunca respondi a ela. Não havia nada a dizer. Nenhuma resposta que eu pudesse dar realizaria algo remotamente positivo. As pessoas às vezes perguntavam sobre minha família ao jogar conversa fora. Colegas me conhecendo, novos amigos aprendendo minha história, conversas casuais onde a família surgia naturalmente. No começo, eu dava respostas vagas especificamente projetadas para encerrar mais perguntas. Não somos próximos, ou é complicado, ou eu realmente não os vejo muito mais. A maioria das pessoas captava a dica imediatamente e deixava para lá. Mas alguns pressionavam por mais detalhes. Geralmente pessoas bem-intencionadas que simplesmente não conseguiam imaginar não ter contato regular com a família. Eventualmente, comecei a apenas dizer a verdade. Ou pelo menos uma versão dela. Não tenho nenhum contato com eles. Eles traíram minha confiança de uma maneira fundamental que não consigo superar. Então, cortei o contato completamente. Isso geralmente encerrava a conversa de forma bastante definitiva, embora eu às vezes pudesse ver julgamento nos olhos de certas pessoas. Aquela crença não dita de que a família deve ser perdoada não importa o que façam, de que os laços de sangue superam automaticamente todas as outras considerações. Parei de me importar com o que pensavam. O que aprendi não foi alguma lição edificante sobre perdão. Foi mais simples. Alguns relacionamentos são tóxicos em seu núcleo, e nenhuma quantidade de esforço os consertará. Algumas pessoas nunca verão seu valor. Algumas famílias são mantidas unidas apenas por obrigação, e quando esses laços se rompem, não há nada por baixo. Respeito não pode ser ganho através do sacrifício. Ou as pessoas te respeitam ou não. Minha família não respeitava, e nenhuma quantia de dinheiro mudaria isso. A única coisa que mudou alguma coisa fui eu indo embora. 2 anos depois, mudei-me novamente. Emprego melhor, cidade melhor, vida melhor. Tenho 31 anos agora, morando onde ninguém conhece minha história. Tenho amigos que me valorizam, colegas que respeitam meu trabalho. Um lar que é meu. Às vezes me pergunto como eles estão indo. Então lembro a mim mesma que não é mais problema meu. Passei 30 anos tentando ser o suficiente para eles. Agora sou o suficiente para mim mesma. E essa é a única aprovação de que preciso.